Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, de cabeça baixa, de olhos fechados, Senhor, para te agradecer, para te honrar, Senhor, porque a honra é tua. Tu sabes a necessidade de cada um. Pois, Senhor, usa, Senhor, cada um que está aqui, para que possa receber a tua palavra, e que a tua palavra seja um alimento, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Irmão, já quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, que cantou, que é uma bênção do Senhor. Minha irmã, meu cunhado, e as irmãs, Bruno também, que Deus te abençoe, sua esposa, comitiva que o Senhor trouxe. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque quando o homem fecha uma porta, Deus abre outra. E quando a gente tem a confiança no Senhor, nada nos abala. E quando Deus fala, olha filho, filha, eu tenho isso para te dar, ou mais tarde, ou mais cedo chega. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu companheiro Ali Jones, pela bênção do Senhor Jesus. Nós temos andado muito nessa linha, e Deus tem dado livramento. Amém. Glória a Deus. Deus tem feito esse presente. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente passa despercebido, mas cada um que está aqui já é um passo. O pastor disse aqui, um limpa a cadeira, o outro fecha a porta, um fica recebendo, o outro prega, o outro ora. É como a palavra do Senhor diz, um planta, o outro colhe, mas o crescimento, quem dá é o Senhor. O irmão João também, que é a bênção do Senhor, que Deus te abençoe, o pastor dessa igreja e os demais. O pastor também, que foi um testemunho que aqui foi muito forte. Mas muitas das vezes a gente se pergunta, pastor, oh Deus, por que tu me livraste de tanta morte? Pois eu fui um homem tão severo, tão mau. Aí quando o Senhor disse, olha, eu fui assaltante de banco, eu vendia drogas, eu consumia droga, eu fazia o mal, e eu sempre me escondia, eu procurava um algo para me esconder. E eu olhando assim, eu digo, mas Senhor, como tu pode livrar tanto homem dos olhos maus? Praticava o mal e se escondia. Mas é como se Jesus, ele disse na sua palavra, ele disse, olha filho, não foi vós que me escolheu, e sim eu que escolhi a vós. Mas talvez você que está do outro lado e diz, mas rapaz, como é que um assaltante de banco, um traficante, hoje é servo do Senhor, hoje proclama a sua palavra, hoje ele canta, hoje ele louva, hoje ele busca. Aí eu encontrei um versículo na Bíblia que diz, olha filho, não foi tu que me escolheu, e sim eu que escolhi a vós. Um certo dia, Jesus vai andando no caminho da Galileia. E quando Jesus anda no caminho da Galileia, um gentil olharam para ele e disse, ei, tu é conhecido como mestre. Ô mestre, vem aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus foi. E quando Jesus foi, ele disse, olha, senta aqui conosco, bebe e come. E a Bíblia diz que Jesus bebeu e comeu com esse gentil. E quando Jesus terminou de comer e beber, Jesus parte. Mas quando Jesus chega na porta, tem um judeu. E o judeu olhou para Jesus assim e disse, ei, como? Tu diz que é o Filho de Deus, que é o Messias, aquele que vem tirar o pecado, e tu bebe e come com os escarnecedores? Ele estava ali para apontar o defeito e a falha de Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus não teve falha nenhuma, e pecado algum foi encontrado nele. E Jesus olha para aquele judeu e disse, olha, na verdade, em verdade eu vos te digo, eu vim para os que eram meu, mas os que eram meu me recusaram. Então eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, eu vim para os oprimidos. Ah, é prostituta. Aí Jesus disse, é minha. É drogado. Aí Jesus disse, é meu. Era traficante. É meu. Aí eu te faço a pergunta. Aí hoje louva, hoje canta, hoje busca, hoje diz, Senhor, me perdoa, Senhor. Esquece os meus pecados. Ô Senhor, mas quando eu levantei a mão, que eu desci aquelas águas, uma nova criatura, eu sou. E Jesus, do jeito que fez com ele
Ele faz na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Talvez você está aqui dizendo ali aqui, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não me prostituo. Tá certo, de fato que você não faz isso, mas aquele que está na tua casa, ele bebe, ele fuma, se prostitui, muitas das vezes está preso, e você está aqui pedindo uma libertação. E o que eu quero te dizer, o meu Jesus que libertou ele vai libertar aquele que está do outro lado, ele vai libertar você que está aqui. O que você precisa é só crer, porque a Bíblia diz, aquele que crê verá até a glória de Deus. Amém, igreja? Irmão, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia de Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. E o verso 5. Glória a Deus. Irmãos, quando o homem ele olhou para mim e disse ali aqui, estou eu fechando a porta. E eu trabalhava em um órgão, e esse órgão eu trabalhei 23 anos, quase. E de repente chegou nesse órgão e disse ali aqui, olha, tu tem que assinar uma nota. E essa nota era maior do que eu adquiria. E quando eu cheguei nas notas, eu disse, olha, para mim não dá eu assinar essa nota. Aí ele disse, olha, todo mundo assina. Como é que você não vai assinar? E eu olhei assim para ele e eu disse, infelizmente, eu não posso assinar. Sou cristão, sou um pai de família, e dentro da minha casa, eu tenho honra. Aonde eu chego, eu proclamo o nome do Senhor. Eu estava sentado aqui, tem meu companheiro, James, que está ali. O irmão dele, Givanilson, trabalha comigo. Bruno é um intercessor por todos. Bruno foi a chave principal. E eu sentado aqui, me chama a atenção e disse, Senhor, se eu não tivesse um bom testemunho, aonde eu chego, aonde eu trabalho, como era que eu poderia chamar os amigos meus que trabalham comigo para ouvir a tua palavra, eu no altar? E Deus disse a mim, filho, é aí que pesa. Ah, tem brincadeira, não brinca com ele aqui, que ele aqui é crente, ele aqui não gosta. Muitas das vezes estão falando assim, ei, eu não vou falar porque ele aqui está aqui. E queira que não queira, é uma honra. Porque eu aqui eu posso ser algo, mas do outro lado, o que é que eu e você está fazendo? Será que o testemunho que você está dando aqui na igreja, está dando em casa, está dando no trabalho, na faculdade? Ou será que eu sou crente quando eu chego na igreja, ou quando eu pego o microfone? Precisamos sair sempre de casa, costume de casa, vai à praça. Bruno, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela confiança que você me deu. Porque Deus falou comigo, disse, filho, eu vou abrir um caminho diferente. Eu disse, ô Senhor, como? Tu vai ser trabalhado em uma área que tu não tem intimidade. Eu disse, mas Senhor, eu tenho tanta amizade. E é como se Deus fechasse aquelas amizades e dissesse, olha, amizade nova, eu vou colocar pessoas diferentes. Ô Senhor, mas por que tu vai colocar pessoas diferentes? Aí Deus fala comigo e diz, olha filho, eu vou colocar pessoas diferentes para te ajudar. Porque aqueles que te conhecem dizem, olha, fulano só está ali porque eu quero, fulano só está ali porque foi eu. Aí Deus disse, vou abrir coisas novas. E na hora que eu mais necessitei, este homem, Bruno, ele disse ali aqui, eu vou lhe dar um voto de confiança. E Deus se fez presente. E hoje eu estou no estado, primeiramente Deus e segundo ele. Gostaria que a igreja, quando estivesse nas suas orações, não esquecesse dele. Porque você sabe que é trabalhar com o governo, não é fácil. Ele trabalha com a governadora, não é fácil. Sempre tem perseguidores, sempre tem alguém.
que quer derrubar, mas quando a gente bota Deus na frente, os inimigos se levantarão, mas não prosperarão. É como a Bíblia diz: tem olho, mas não vê, tem mão, não pega, tem pé e não alcança. Porque eu te darei ordem aos anjos para te cobrir com as suas asas e te dar ordem ao teu respeito. Ele aqui, o que é que eu faço agora? Eu não entendi mais nada. Foi muita coisa. A minha mente embaraçou. Eu não entendi mais nada. Aí o Senhor manda te dizer: olha, Bruno, a palavra para ti hoje, antes da palavra, antes da pregação, é dizer: olha, aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E aquele que te abençoar, eu abençoarei. Fica na comunhão, não desiste. Olha, mas como tu é, que tu faz isso, tu faz aquilo, tanta notícia, tanta gente pequena ao teu redor, mas lembra de Jesus, que nunca estudou, mas com 12 anos ele pregava para os doutores da lei. A tua luz não é do homem, e sim que vem de lá. Não foi tu que escolheu Deus, e sim Deus que te escolheu para essa missão. Recebe aí em nome de Jesus. Gênesis capítulo 37, o verso 5. Amém? Amém? Glória a Deus. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse: rogo vós e ouve este sonho que tive. Atavamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Toma o teu assento, igreja. Pode ser sentado. Glória a Deus. Irmãos, a história de José, onde acabamos de ler, é uma história conhecida. É uma história que diz: olha, este homem, ele reinou e foi governador. Mas de repente, quando eu começo a estudar a história de José, eu disse: Senhor, eu queria me aprofundar, eu queria que tu abrisse a minha mente, eu queria que tu mostrasse como foi que realmente este menino chegou a ser um governador. E de repente, quando eu começo a estudar, começo a analisar, começo a pesquisar, eu disse: mas Senhor, quanto mais eu olho, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu vejo, é que me chama a atenção. Mas eu queria um ponto diferente. Eu queria saber da trajetória. Porque sabemos que José foi traído e chegou a governador. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E de repente, quando eu começo a analisar a história desse menino, eu cheguei a uma conclusão. Ele, para chegar a governador, ele teve que usar 7 túnicas. Mas ali aqui, a Bíblia diz que, aonde acabamos de ler, diz que Jacó, o seu pai, deu uma túnica a ele. E essa túnica era de mangas compridas e de várias cores. Mas no decorrer da história dele, eu comecei a analisar e descobri que este menino, ele vestiu 7 túnicas. No decorrer da mensagem, nós vamos descobrindo uma por uma. Talvez você não entende, talvez você não saiba. Ele aqui, José, ele foi jogado naquela cisterna, naquele buraco, e de repente alguém pegou, leva ele para o Egito e chega lá, governador. Não, é a mesma coisa a gente. Hoje nós estamos aqui no altar, mas para a gente chegar aqui, quantas lágrimas derramamos, quantas vezes a gente disse: Senhor, eu vou parar, eu vou desistir. Aí muitas das vezes o Senhor vai e dá uma injeção de ânimo: olha, filho, tu não pode desistir, porque alguém necessita que tu fale da minha palavra. Aí a gente chega ao obreiro, diácono, missionário, pastor: ô Senhor, eu já cheguei a pastor. Aí é que a Bíblia diz: olha, agora a responsabilidade é maior. Muito é dado, muito é cobrado.
E de repente, esse homem, menino, começou a contar sua história. Os irmãos, o seu pai, sua mãe, reunidos na mesa, disse: meu pai, eu tive um sonho, e nesse sonho nós atávamos feixes. O meu ficou em pé e o de vocês ficou caído, não se levantou. Ele diz: eu sonhei com o sol, sonhei com a lua. Ele era um sonhador. Muitas das vezes você sonhou, muitas das vezes você fez projetos, mas de repente quando você chega, que você olha e diz: meu Deus, aquele projeto que eu tinha não vai dar certo, porque eu já estou com idade avançada, eu já não tenho mais amigo, eu já não tenho mais parente, o meu nome já não está mais na praça, eu estou no SPC, estou no Serasa, mas parece que eu não vou vencer. Aí Deus chega e diz: olha filho, sou eu o dono da bênção. Muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente precisa confiar mais nele. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais fará. Muitas das vezes a gente tem entregado: olha, ô Bruno, leva o meu currículo. Eu confio, mas onde está a minha fé? Ô Senhor, vai lá onde está Bruno. Ô Senhor, mostra tanta coisa, tanto currículo. Ô Senhor, tira de baixo, coloca em cima, Deus, toca na mente dele. E de repente liga: fulano, faz a entrevista. Quando a gente confia e determina, o Senhor lhe diz: olha filho, vem cá, tu vai para onde? Eu vou sair do interior, vou para São Paulo. Aí eu vou sair do São Paulo, vou para o exterior. Aí o Senhor diz: olha, se eu quiser, eu chego para a bênção e digo: bênção, entrega a João, entrega a Maria, e a bênção vai ter que nos alcançar, porque o Deus de São Paulo é o mesmo daqui, o Deus da Alemanha é o mesmo daqui, o Deus dos Estados Unidos é o mesmo daqui. Se ele dizer: filho, filha, eu vou te honrar, ninguém impedirá o trabalhar de Deus. Muitas das vezes o que acontece na nossa vida é que as consequências que a gente passa, o desânimo, a gente diz: Senhor, não quero ir mais para a igreja. O Senhor, a doença está assolando. O Senhor, a angústia está chegando. O Senhor, a ansiedade. Oh Deus, eu abro o meu armário, eu não encontro mais nada. Senhor, eu procuro um emprego, não tem. Eu tenho feito um bico ali, tenho feito um bico ali, tenho feito um bico ali, tenho, Senhor, pedido ajuda, tenho pedido auxílio. Parece que as portas se fecharam. E de repente você diz: Senhor, tenho eu proclamado a tua palavra, tenho eu buscado, tenho eu aberto mão de mim. Aí eu encontrei um versículo na Bíblia que diz: sabe o que? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aí quando eu encontrei esse versículo que diz: tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Aí eu parei, irmão, e disse: oh Deus, vem cá. O Senhor, eu estou confundido aqui na tua palavra. O Senhor, como é que eu estou na angústia? Como é que muitas das vezes eu estou com depressão, com ansiedade, falta o pão, falta o emprego? E como é que eu vou ter bom ânimo, como a tua palavra diz? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando eu comecei a analisar essa palavra, tem de bom ânimo, no hebraico, ela significa: tenho Deus dentro de si. Como é que eu vou ter bom ânimo? Eu doente, eu no leito da dor, tomando soro, fraco, oprimido, muitas das vezes vontade de morrer. A questão muitas das vezes não é a vontade de morrer. A verdade é essa, é a vontade de crescer, é a vontade de dizer: Senhor, eu quero vencer. Mas a angústia é tão grande que você olha para o espelho e diz: Senhor, eu quero morrer, eu não quero estar mais aqui. É só um tempo. O que aconteceu com José pode estar acontecendo na minha e na tua vida.
Quando ele começou a relatar os seus sonhos, começaram a ter inveja. Olharam para ele e disseram: ei, José, será que tu vai reinar sobre nós? Tu vai mandar em mim? Aí chega Jacó e diz: olha, por que tu sonhasse isso? E tu relata que vai dominar eu e a tua mãe? Só que Jacó, que foi mudado o nome para Israel, que é o pai de José, ele já sabia, porque a palavra do Senhor diz que Jacó disse: olha, eu amava mais José do que os outros, porque José era o filho da minha velhice. Chega Jacó e diz: olha, José, vem cá, eu fiz uma túnica para você, de mangas compridas e de várias cores. E quando eu comecei a analisar, eu disse: Senhor, por que eles clamam uma túnica de mangas compridas? E Deus me revela. E nessa revelação que Deus me deu, ele disse: olha, filho, naquele tempo só quem usava túnicas de mangas compridas era rei e sacerdote. Então ele já sabia que José ia vencer. E de repente, quando ele olha e diz: olha, ô José, vem cá, vai olhar o que teus irmãos estão fazendo. E quando José chega, eles não estão tomando conta das ovelhas. Perguntou, disse: tu tem visto meu irmão José? Ah, ele saiu da Otã. Assim ele partiu para lá, e quando chega lá, que eles avistam ele, diz: olha, quem vem ali? José, o sonhador, aquele que vai mandar em nós. E de repente seus irmãos dizem: olha, vamos matá-lo. Não, matar, a gente vai pegá-lo, vai tirar a túnica dele. Pega essa túnica, matamos um cordeiro. Veja, os irmãos dizendo isso, é Bíblia. Matamos ele, sujamos a túnica dele de sangue e levamos para o nosso pai. E disseram: olha, a besta fera do campo o tragou. Mas de repente, é como eu acabei de dizer, que Deus, quando Ele tem um algo na minha e na tua vida, a bênção vai ter que nos alcançar. Porque ela queira, ou que ela não queira, que o vizinho queira, ou que não queira, que ele lá do outro lado diz: olha, ele não vai vencer não, olha, ele não vai vencer não. Aí o Senhor diz: vai vencer, porque sou eu que sou o dono da bênção. E de repente um dos seus irmãos mais velhos, chamado Rubem, ele olha e diz: ei, matar não. A gente vai colocar ele nessa cisterna, sujamos a túnica dele e de fato levamos para o nosso pai. E assim tira a túnica de José, coloca aquele menino na cisterna. Eles se afastam e fica de longe. De repente vem uma caravana. E quando essa caravana vem do ismaelita, olha o grito dele: ei, tem alguém aí? Talvez a Bíblia não relata, mas ele diz: ei, cadê meus irmãos? Me tira daqui. E de repente, aqueles ismaelitas tiram José. O que aconteceu contigo, garoto? Ah, talvez sejam meus irmãos com brincadeira. E a Bíblia diz que o ismaelita leva ele. Quando ele leva, ele não vai ficar sem túnica, vai? Aí o ismaelita vem, veste essa túnica aí dos ismaelitas. Aí José veste a túnica do ismaelita. Aí quando José veste a túnica do ismaelita, aí vem outra tropa de lá para cá e diz: olha, quem é? Aí diz: olha, essa daí é os amalequitas, que compra e vende pessoas. Aí ele diz: olha, eu tenho esse menino aqui novo para trabalho, vocês que acham? E assim ele foi revendido os amalequitas. Mas de repente, quando ele olha, se agradar, disser: olha, essa farda tua, essa túnica tua, tu já não pode andar com a gente, porque essa túnica é dos ismaelitas. O que tu precisa é vestir a túnica dos amalequitas. Ele tira a túnica e veste a túnica dos amalequitas. E quando ele veste, eu não vejo que a Bíblia relata em nenhum versículo que diz que José reclamou ou perguntou: ei, para onde eu vou? Para onde vocês estão me levando? É a mesma coisa essa história, eu trago para mim e trago para você. Qual é a túnica? Qual é que você está passando? Será que você está glorificando? Será que você está dando aleluia? Ou será que você está reclamando? O que a gente precisa
é agradecer mais, é glorificar. Eu estou na prova, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu, Senhor, estou passando por isso, mas eu sei que Tu vai me dar a vitória. Eu sei que a doença está assolando, mas eu sei que eu vou ser curado. As portas se fecharam, mas eu sei que vai abrir. Olha, fulano fala comigo, mas ele vai ter que vir falar, porque a glória vem do Senhor. Aleluia! E quando aquele menino está com aquela túnica dos amalequitas, ele chega na casa de Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, ele apresenta ele. Ele diz: ei, esse daqui é um menino que pode ser escravo. É um menino bom, é um menino saudável. Sabe o que a Bíblia diz? Potifar vem e compra José. Aí quando termina de comprar, diz: ei, essa túnica que tu estás já não serve aqui, porque é da turma dos amalequitas. E eu te comprei para ser escravo. E assim ele tira aquela túnica e bota de um escravo. E ele fica como um escravo. Muitas das vezes, o que a gente está passando é uma escravidão. Tem coisa que a gente quer se libertar. E no entanto, sabe o que acontece? Se prendemos. O Senhor já perde as forças de orar. Oh Deus, parece que não vai dar certo mais não. Tenho orado tanto. Oh Deus, tenho buscado tanto, Deus, e parece que eu não vejo nada acontecer. Eu vejo na vida de fulano, eu vejo na vida de ciclano, e nada acontece. Aí o Senhor vem e manda te dizer: mulher, tenho ouvido as tuas orações, tenho visto as tuas lágrimas. Oh Jesus, tu estás vendo, tu estás ouvindo, e o Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus diz: oh filha, tu não faz nada. Eu estou calado, porque na hora certa eu vou agir. A angústia que tem no peito, uma casa de praia, não sai. Eu tenho uma angústia tão grande ali aqui. Se me der uma casa de praia de frente ao mar, essa angústia ainda não sai. E o Senhor manda te dizer: mulher, vou eu tirar a tua angústia, vou eu te dar alegria. Porque ultimamente tu tens chorado. É como se tu dissesse: o Senhor, o que foi que eu fiz na minha vida? Que eu nasci só para sofrer, só para chorar. Eu comecei de A, B e a C, e agora que eu já estou chegando uma certa idade, é que eu comecei a sofrer mais. E o Senhor manda te dizer: a tua túnica está chegando igual a de José. José, para ser governador, ele teve que usar 7 túnicas. Tu estás na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, até chegar. E o Senhor manda te dizer: não desista de lá, porque as tuas orações eu tenho recebido, e não está sendo em vão. Recebe aí em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, igreja, em nome de Jesus. Bora. Irmãos, quando este menino chegou na casa de Potifar para ser escravo, o diabo atenta aquela mulher, a mulher de Potifar, diz: olha, tenta ele. E quando tentou José, tentou o cara errado, tentou o menino errado. Ele aqui, tu é tão bonito. É, mas eu sou casado. Eita, que ignorância. É, corta logo o mal pela raiz. Eita, ele aqui, tu faz tão bem isso. É, mas tua esposa, a gente precisa ser do mesmo jeito daqui. Será? Quando aquela mulher olhou e disse: ei, vamos sair. Ele disse: não, vou não. Mas por que só tem nós dois aqui? Não, tem outro. Quem? Aquele lá de cima está vendo. Se eu estou aqui, eu vou cometer algum erro. Eita, minha esposa não está aqui, meu marido não está, meu patrão não está. Mas se eu olhar para lá, ele não está de fato. Se eu olhar daqui, não está. Se eu olhar daqui, não está. Mas se eu olhar para cima, eu vou saber que tem Deus. Eu vou fazer uma coisa errada, mas Bruno não está. Meu diretor não está, meu secretário não está, meu amigo não está. Eu olhei para os 4 lados, eu digo: escapei. Mas quando eu olho para cima, aí Deus diz: eu estou aqui.
E agora? O que é que eu faço? Eu tenho ouvido muitas histórias. Eu tenho ouvido história que alguém chega para mim e diz: pastor, eu não aguento mais com tanta prova, com tanta aflição, tudo é certo. E pai, aqui, Deus me ajuda, coloca no caderno de oração, coloca minha família. E eu digo: oh Deus, por que tanta prova? Por que tudo é certo? Por que tanta prova? Eu saio de um, entro em outra, saio de um, entro em outra, eu saio de um lado, vou para o outro. Oh Deus, tu estás me provando. E eu faço uma pergunta aqui para a igreja: por que Deus vai me provar? E aqui, eu não estou entendendo. Eu vou repetir. Oh Deus, por que Deus está me provando? Essa situação que eu estou passando é uma prova que eu estou passando, que Deus me deu? Ou é algo que eu fiz há 10 anos atrás e a fatura está chegando agora? É, Deus. Verdade. Acaba os glórias, acaba aleluia, acaba tudo. Glória. Será o que eu estou passando? Ele aqui, eu não aguento mais meu marido, bebe cachaça, se prostitui, chega 2 horas, chega 3 horas da manhã, eu não aguento mais ele. Mas você não pediu? Oh Deus, manda aquele homem, ele é tão bonito, é tão charmoso, é tão carinhoso. Oh Senhor, ele é rico. Oh Senhor, ele faz isso, ele faz aquilo outro, vive assim, assim. Manda! Aí tu começasse a orar, começasse a jejuar, começasse a fazer promessa: Deus é assim, assim. Aí eu encontrei um versículo na Bíblia que diz que Deus ouve e atende a oração de um justo. Aleluia. Aí o que tu pediu, Deus te deu. Ele aqui, e eu estou errada de pedir a Deus e levar um desacerto desse? Depende da nossa oração. Tem oração que nós fazemos que é uma oração insensata, uma oração de tolo. Mas ele aqui, mesmo falando com Deus, a palavra não diz: se tu me pedir com santidade e adoração e fé, eu te darei. Então muitas das vezes nós pedimos, mas nós não sabemos do amanhã. Ele aqui tem como provar na Bíblia? Tem. A Bíblia diz que Sansão, ele olhou, ele preso, cego. Chega um centurião, na nossa linguagem é capitão, e diz: olha, te prepara, pois eles vão te colocar no meio de um arraial, vão te humilhar e te matar. Diz com Sansão. Quando ele sai, Sansão, tenho eu certeza que Sansão se ajoelha. Mas quando ele se ajoelha e ele faz a oração, é que eu vi que existe oração de tolo. Porque ele cego, ele disse: Senhor dos exércitos, restitui as minhas forças para com que eu possa me vingar dos meus inimigos. Aí tem vírgula: nem que eu morra com eles. Aí eu faço uma pergunta à igreja: Sansão se vingou dos inimigos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas morreu ou não com eles? Sim, mas ele não pediu? Por que ele não fez que nem Davi? Senhor, me dá força e vitória para me trazer para Israel. A Bíblia diz que quando Davi se encontrou numa grande aflição, a Bíblia diz que existe um homem chamado Davi. Ele acorda de madrugada e ele disse: Senhor Deus, tenho eu acordado de madrugada para fugir dos meus? Tenho eu comido um pão molhado de lágrimas e sujo de cinza? Mas não afasta de mim o teu espírito. A gente com o espírito do Senhor, Glória. nada vai nos vencer. Sabe por quê? Porque nós estamos blindados. Muitas das vezes nossos defeitos, as nossas falhas, sabe qual é? É dar ouvido, irmão. Aí eu vou dar ouvido a fulano, eu vou dar ouvido a ciclano, aí eu vou olhar isso, aí eu encontro um versículo na Bíblia que diz: olha, tampai vós os teus ouvidos e os teus olhos, para não ouvir as notícias mal do mundo. Tem palavras que você ouve, que você decai. E o Senhor manda te dizer nessa noite: o inimigo, ele é sujo.
Para tu saber que é Deus falando contigo, mulher. Aconteceu comigo essa semana. E quando ela saiu, tu baixou a cabeça e disse: oh Deus, é mesmo, né? E aquela palavra ficou no teu coração. Oh Deus, e agora o que é que eu faço? Aí o Senhor manda te dizer: é mentira. Eu estou contigo. Eu tenho ouvido as tuas orações e tenho eu recolhido as tuas lágrimas. Estou eu me levantando do trono para te dar vitória. E aquele que disse que não tinha mais jeito, que era assim, 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 que a tua cabeça baixou e quando bateu a porta, pá! Começasse a chorar, porque o Senhor ele me revela. Tu segurasse até eu vir o estralo. Quando saiu, de dizer: olha, eu vi as tuas lágrimas. Aí tu chegasse agora e dissesse: ô irmão, o que é que eu faço? O Senhor manda te dizer: não precisa dizer nada, porque quem te justifica sou eu. E te prepara para o perdão. Vai te pedir perdão. E sabe o que tu vai fazer? Perdoar. Se tu abrir o teu coração e perdoar, uma graça do Senhor está descendo para ti. Receba aí em nome de Jesus. Nós salvando de palmas, igreja, em nome de Jesus. O nosso Deus ele é fiel. Muitas das vezes a gente se prende por coisas pequenas. Coisas pequenas ao Senhor, mas por quê? Não reclame. Eu sei que é difícil. A angústia tem tomado teu coração. A tristeza é tão grande. Sabe o que acontece? Tu tá vendo assim? Tu chora escondido. Tu chorou escondido. Para ninguém ver. Aí Jesus: olha filho, não precisa tu dizer nem A e nem B, porque eu vou tirar de baixo e vou colocar em cima, porque quem manda no homem sou eu. Te prepara, que a assinatura vai chegar. Ô Jesus, o que é que eu faço? Aí Jesus manda te dizer: não precisa tu fazer nada. Entra no Salmo 41 que diz: olha, aquele que acorda necessitado, eu livro ele dos dias maus. Sabe por quê? Tu tem ajudado tanto. Tu ajudaste tanto, mas quando tu precisou fechar as portas e te deram as costas. Ô Jesus, eu me abandonaram. Ao Senhor disse: eu te acolho. Eu te conheço por dentro. Tu dentro, então, Senhor, tira de mim isso, Senhor, porque eu não consigo. Aqui não consegue. Tu tira. Aí Jesus diz: olha filho, eu te justifico. E a graça e a misericórdia do Senhor, ela está contigo. Porque eu estou tirando de baixo, estou colocando em cima uma nova história. Eu vou fazer. E tu vai saber que é Deus na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas. Vale o Senhor Jesus. Irmão, quando ele chegou para aquela mulher, ele disse: não. O que dá para entender é que José, ele correu do pecado. Mas e nós? Será que eu e você, nós estamos correndo do pecado ou nós estamos indo para cima do pecado? E agora? José correu do pecado, mas muitas das vezes eu sei que meu ponto fraco é a bebida. Para que eu vou estar perto? O pastor contou a história. O pastor contou o relato dele. Ele aqui, eu fui traficante. Eu era usuário de droga, de cocaína. Hoje eu sou um homem de Deus. Concordo. Hoje eu sou um homem livre. Concordo. Sou um homem liberto. Como é que ele vai andar com 3 ou 4 que cheira? Vai terminar o quê? Mais tarde ou mais cedo ele caindo. A Bíblia diz: te livra das aparências do mal. Não senta na roda dos escarnecedores. Qual é a minha obrigação? É orar. Aqui eu encontrei um versículo na Bíblia que diz que Jesus sentou, bebeu e comeu com os escarnecedores. Bebeu e comeu. Mas qual era o propósito dele? Será que é o mesmo meu? Será que ele estava pregando? É a minha santificação. Como é? Ele passou 40 dias no deserto, jejuando. E eu e você? A gente precisa, corra do mal. Então eu sei que meu ponto fraco é o cigarro, mas eu deixei, porque eu vou tacar alguém perto que fuma. Eu posso cair. Te livra, porque a carne é fraca. Precisamos saber orar. Oh Deus, Senhor,
Se for da tua vontade e para nossa felicidade, Senhor, tu envia. E se não for, Senhor, que tu desvia. Algo diferente vai acontecer na tua casa. Sabe por quê? Eu escuto um grito. E eu escuto. É como se fosse de confusão. E o Senhor manda te dizer: olha, filha, o vento soprou. A tempestade está agressiva, tá? Ô Senhor, eu estou até com vergonha de sair de casa. É tanto grito, é tanta açoite, é tanta coisa, Senhor. É como se o diabo estivesse na minha casa. E o Senhor manda te dizer: olha, mulher, tem eu ouvido o teu clamor, tem eu ouvido os louvores, tem eu ouvido o teu joelho no chão. Eu estou calado, mas eu vou me levantar do trono e dizer: olha, só é até agora. Ele aqui, tu não sabe como eu saí de lá. Me fala, irmã, que eu não sei. Mas o nosso Jesus sabe. Ele disse que a aflição era tão grande, era tanto grito, tanta coisa. Era como se fosse uma casa fechada e um vento soprando e move para todo lado, coisa para todo lado. E o Senhor te disse: olha, eu estou mandando agora o anjo da paz. Receba a paz para a tua casa. E sangue nenhum terá. Porque tu disseste: Deus, eu estou vendo a hora de ter sangue. Oh Deus, eu estou vendo a hora de ter sangue. Senhor, eu estou vendo, Deus. E o Senhor manda te dizer: olha, mulher, acalma o teu coração, pois na tua casa o anjo da paz. O anjo da paz. Ele chegou para reinar. E ninguém vai morrer até se cumprir a minha palavra. Meu Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. O livramento dele foi eu que fiz. Ah, não tem nada, não. Eu que fiz. Eu vi a aflição. Eu vi a estrutura da família. Tu lembra? Lá, a gente conversando. Mas rapaz, eu fui assim, eu dei a viagem perdida. O filho dele adoeceu. Teve que ir a Recife. Quando a gente chega de Recife, esse rapaz, a esposa e o menino deu a viagem perdida. Não foi o fato que aconteceu. E no momento que nós estávamos juntos, Deus falou comigo e disse: agradeça a Deus pelo livramento. Porque se tivesse ficado 10 dias lá, ele disse: eita, Senhor, é mesmo. E Deus deu um livramento ao filho dele. Do jeito que Deus deu um livramento a ele e a família, Ele vai dar a mim e a você. A ansiedade, o desgosto, Ele quer assolar. E quando o inimigo ele roda para um lado, roda para o outro, que ele não tem o que acusar, sabe o que ele faz? Ele começa na mente. Ele aqui, como? Ele aqui eu tenho feito diferente. Eu não tenho andado em lugares que eu andava. Eu não tenho andado com quem eu andava. Mas parece que quanto mais eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo, é que a angústia, a ansiedade, a depressão, eu escuto vozes, arrepio, olho para um lado, olho para o outro, fulano está me chamando, mas quando eu olho, não tem ninguém. Meu Deus, Deus me revela. Tu tem ouvido vozes? Ei, quem fala, entra. Meu Deus, não é não ninguém. E o Senhor manda te dizer: por esta noite estou eu quebrando as correntes contrárias. Estou eu te manchando. Sabe por quê? O inimigo, ele é sujo. Quando ele viu que você começou a deixar A, deixou B, deixou C, oh meu Deus, o que ele disse é vir.
Aí o Senhor diz: olha filha, eu estou vendo o teu sacrifício. Aí é como se o diabo tivesse um conflito dizendo: ei, tu fizesse isso no passado, ei, tu fizesse aquilo, ei, tu andava com cigano, tu andava com Bertano. Ele aqui, o que é que eu faço? Não faz nada, apenas tu despreza aquele que está do outro lado, porque tu ouviste ainda essa semana alguém dizendo: vem pra cá, vem dizer isso tudo for não. Eita, depois que é crente, depois que anda com a Bíblia, só quer ser tal, só quer ser fulano, só quer ser ciclano. E o Senhor pode dizer: eu te justifico, e a tua bênção vai chegar. A perca que tu tivesse foi grande, mexeu da cabeça aos pés. É como se tivesse trincado. Senhor, estou trincada. Ô Senhor, eu quero morrer. É como se chegasse o Espírito Santo e dissesse: ei, ela não quer morrer não, ela só quer vitória. E o Senhor manda te dizer: a vitória é sua. E o que você perdeu, muitas das vezes a gente tem pensado: Senhor, eu perdi. E o Senhor manda te dizer por essas palavras: tu não perdeste, tu se livrou. Sabe por quê? Porque ia ter sangue do jeito que estava. E o Senhor preferiu tirar e dizer: essa aqui ninguém toca, porque é minha. Diz: aquele que toca não dormiu, está tocando nos meus olhos. E Deus vai te dar a vitória. E essa vitória tu vai vir e agradecer a Deus, porque o Senhor é na tua vida. Não pense que o Senhor, só porque Ele está calado: ô Jesus, eu tenho falado tanto. Tu olhasse para o espelho sozinha e dissesse assim: Deus, por que tu não me leva? Eu não me mato porque é pecado, e fulano depende de mim. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Sem que de Cristo tem poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até a vontade do suicídio veio. E o Senhor tirou: filha, não é assim não. Mas Senhor, eu nunca fui feliz. Parece que eu falo contigo e tu não me ouve. Eu falo contigo e tu não me vê. Já basta fulano, já basta ciclano. É tão pequeno, não dá nem para ouvir, não dá nem para falar, Senhor. Aí o Senhor manda te dizer: olha mulher, eu ouvi a tua oração, estou ouvindo as tuas lágrimas, eu apenas estou calado. Não confunde o meu silêncio com a minha ausência, porque eu estou contigo. Não temas. E quando tu ouvir vozes estranhas e arrepio, tu diz: o sangue de Cristo tem poder. E para aquele quarto escuro tu não voltará, porque o Senhor, Ele está contigo. O que tu precisa é orar mais, é buscar, porque na oração a Bíblia diz que abre os celeiros do céu e as coisas acontecem. Amém? A vitória é tua, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Quando Deus quer falar, Ele fala. Quando Ele dizer assim: é assim que eu quero, tem que ser. Tem que ser. Não adianta a gente rodar, não adianta a gente procurar: ô Senhor, o que é que eu faço? Nada. Me siga, apenas ore, me busque. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se a gente se dedicar a Deus, nada nos impedirá de buscar Deus. Tu vai receber um convite, só que esse convite não é para ir. E tu vai saber. E no meio vai dizer: olha, tem a vantagem, é assim, assim, assim. Aí tu diz: não, Deus abençoe. Não, e vai insistir. Mas quando insistir, tu vai fazer e usar a sabedoria. Tu vai dizer: sabe o quê? Eu te dou a resposta depois. E de repente, tu vai ter que mandar uma mensagem e dizer: olha, eu perguntei a Deus e Deus disse que não. Então fique em paz. Se tu for, o Senhor manda te dizer que não garante.
Nosso Deus, Ele é fiel em cumprir todas as coisas. O sorriso incomoda a muita gente. Tem momentos que você chega e fulano e ciclano faz "Shhh". E tem vez que você escuta, mas você fica calada para manter a postura. Mas por dentro vem a tristeza. Muitas das vezes a gente tem rido para não chorar. Muitas das vezes você tem dado palavras a alguém. E aquela palavra que você deu a alguém era a palavra que você necessitava. Olha aqui, eu queria ouvir isso. Mas eu passei. Mas parece que quanto mais eu faço, quanto mais eu digo, é que não tem ninguém para dizer, olha, é assim, é assim. E o Senhor manda te dizer, olha mulher, eu estou contigo e vou te honrar. E os teus inimigos não vão triunfar perante a ti. Ele aqui, o que é que eu vou fazer com eles? Tu vai perdoar. Ele aqui, a minha angústia é grande. Não tem como eu perdoar tão fácil. Porque ele machucou, me magoou. E o Senhor manda te dizer, se tu quiser a minha vitória, se tu quiser que o meu espírito desça, tu começa a orar ao Senhor. Tira do meu coração essa angústia. Eu não quero essa angústia. Você não nasceu para ter angústia. Você nasceu para ajudar. Ele aqui, no entanto, eu ajudo. Mas quando eu procuro uma ajuda, eu não tenho. Aí a Bíblia diz, aquele que veio para servir, não veio para ser servido. Muitas das vezes tu quer dizer ou não. Muitas das vezes fulano chega para ti e diz, mas rapaz, tu sabe como é. E tu ainda vai ajudar. Aí tu diz, é teu coração. Na realidade não é teu coração, que a Bíblia diz que o coração é enganoso. É o Senhor Deus na tua vida. A Bíblia diz em Salmo 41, diz assim, aquele que acorda o necessitado, Deus livra ele dos dias maus. Quantas palavras de maldição já lançaram? Quantas palavras? Quantas coisas erradas fizeram? Eu quero ver se vão agora. Eu quero ver se vai prosperar. Eu quero ver se vai assim. Eu quero ver se vai fazer assim. Enquanto que você dorme, do outro lado faz algo errado. E o Senhor manda te dizer, estou eu quebrando o laço. Estou eu quebrando as correntes. Vai se levantar um e vai te dizer, eu não ia muito com tua cara não, mas eu sei que tu é gente boa. Lembra dessa palavra. Eu não ia muito com a tua cara. E tu vai saber de onde vem o Espírito. E tu vai lembrar dessa palavra. Sabe por quê? Tu ainda não caiu? Porque o Senhor, Ele tem um plano na tua vida. E o versículo que eu deixo para ti. A mulher sábia edifica a casa. A insensata derruba. Ele traz. Você administra. Ah, vamos fazer assim, 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 assim. Espera aí. Não é assim não. Vamos ver aqui. A mulher tem um poder muito grande. Segundo a Bíblia diz. Se você souber edificar até os lugares que você não gosta, que ele vai, ele não vai. Meu filho, vamos assim, vamos fazer assim. Meu filho, vamos fazer assim. Tu está entendendo por onde tu vai começar? E a tua vida vai ser diferente. Sabe por quê? O altar do Senhor, Ele te espera para tu proclamar a palavra dele. E essa não foi a primeira vez que Deus fala contigo. De dizer, eu quero ouvir de você. A um, a outro, a um e a outro. Quando Deus chega, muda a situação. Muitos vão precisar de algo. Pode suprir. Mas outros vão precisar de uma palavra. E vai ser suprido também. Quer dizer, rapaz, as coisas de fulano é diferente. Rapaz, que palavra. Rapaz, que espírito bom. Rapaz, eu estou até aliviado. Você vai saber que é Deus trabalhando na sua vida. Receba aí, em nome de Jesus. Amém, igreja. Dá uma salva de palmas. Irmão, Cíntia, quando ficou ele? Irmão, fica de pé. Irmãos,